vamos falar hoje aqui, ó, uma parte de história. Nós vamos falar aí, ó, da formação administrativa. Administrativa. E aí, como eu vi no seu edital, ele dá ali duas datas, a partir de 1691. Não, mas espera aí, como assim? Niterói surgiu um pouco antes, a formação da aldeia, depois da vila. E aí, é claro, a cidade de Niterói, inclusive, é algo que está na bandeira. Está aí na bandeira da cidade de Niterói. É isso. Importantíssima cidade aí do Rio de Janeiro, beleza? Então, ó, primeira questão histórica que nós devemos levar em consideração até o século XIX é lembrar que no período colonial brasileiro, aquilo que é o chamado período colonial no Brasil, a gente está falando aqui, ó, de um primeiro momento onde aquilo que vem virar a ser o Rio de Janeiro ainda era simplesmente aí um território desocupado, ninguém tinha muito interesse, até que então, em 1555, os franceses vieram aqui para o território para fincar bandeira e criar então um território que vai ficar conhecido como França Antártica. França Antártica. A formação da França Antártica se deu então através do desbravador François Durand de Villegagnon, que veio para cá para construir o Forte Colline, veio para o Rio de Janeiro, veio aí para a Bahia, para Guanabara, veio para estabelecer então aquilo que seria um refúgio. O Forte Colline seria um refúgio para os huguenotes, os protestantes franceses. Quando na verdade nós sabemos aqui, a gente tem ideia de que o que os franceses queriam, na verdade, não era coisa nenhuma, não era fortalecer, criar nada aí para ajudar ninguém. Os franceses vieram aqui para dominar o território. Os franceses vieram aqui para simplesmente chegar e se apossar desse território. Até mesmo os próprios franceses, perdão, perceberam essa situação. Até os próprios franceses entenderam aí esse processo. E aí, o François Durand de Villegagnon chegou um determinado momento aqui da sua expedição de ocupação do território que ele ele ficou bastante enfraquecido, o que acabou fortalecendo o processo de tentativa dos portugueses expulsarem os franceses. E isso acabou acontecendo. Em primeiro momento, o governador-geral Mendes Sá, governador esse que vai pegar aí o processo de dominação francesa aí da área conhecida aí como a Baía da Guanabara, ele vai ter que criar elementos aí para conseguir expulsar, vai ter que expulsar os franceses, afinal de contas, trata-se do território português, não interessa se está ocupado ou não. E aí, Mendes Sá, nessa tentativa de destruição do Forte Colline, ele teve a brilhante ideia. Ó, já que nós temos aqui, ó, nesse território, povos que foram expulsos, nós temos aí a tribo do cacique Araribóia, que outrora ocupava esse território, é isso, eles ocupavam aí esse território, eles foram expulsos pelos tamoios, e aí, os tamoios associados com os franceses estavam barbarizando aí na região, até que Mendes Sá teve a seguinte ideia: opa, peraí, eu acho que eu vou considerar a possibilidade de convidar os indígenas, aí ó, da tribo dos Temiminós, onde nós temos então o cacique Araribóia, que estava aqui nesse contexto com sua tribo, estava no Espírito Santo, que seria aí o Espírito Santo. E aí, vocês vêm para cá, ajudam a gente, vem aqui, ajuda a gente a expulsar os franceses, e aí, com toda certeza, nós vamos dar algumas concessões para vocês. E é isso justamente aquilo que acaba acontecendo. Aí, Estácio de Sá, o sobrinho de Mendes Sá, que foi a figura-chave nesse processo de estabelecer a aliança entre Araribóia, os Temiminós e os portugueses aí na região, para expulsar tanto os franceses como possibilitar para os Temiminós o retorno ao território, Estácio de Sá, muito astuto, entendeu o seguinte: não, peraí, foi prometido para Araribóia que ele poderia depois voltar para o Espírito Santo sem problema nenhum. Mas aí o Estácio de Sá fala: não, peraí, que tal então, se Araribóia pudesse, com sua tribo, já que eles expulsaram os franceses, poder dar maior segurança? Então Estácio de Sá fez aí a seguinte proposta para Araribóia: o que você acha de escolher uma das áreas aqui, ó, no entorno da Baía da Guanabara? E o Araribóia, tá bom. Araribóia escolheu então, muito bem, o quê? As terras conhecidas então ali, ó, como a Banda de Além, aquelas terras que estão ali escondidas em Tupi, Niterói. Então Araribóia escolheu aí, ó, a Banda de Além, que depois viria a se tornar aí a cidade de Niterói. Muito bem. Aí nós temos a formação da aldeia. E a aldeia, a aldeia aí de São Lourenço dos Índios, fundada a partir desta aliança entre Araribóia e Estácio de Sá, teve aí todo um processo de entrega dessas terras. Então, não foi feito ali assim: ó, Araribóia, você recebeu a terra, fica à vontade. Não, tem até aqui, ó, até dentro desse processo, nós estamos falando aqui, ó, de uma cerimônia para a posse. E aí é dessa cerimônia que vai surgir, então, é daqui que surge aí em 1573, a posse da aldeia de São Lourenço dos Índios. São Lourenço dos Índios. Que foi se estabelecendo, que foi crescendo, foi criando aí as suas bases extremamente importantes que acabaram se consolidando. E aí esse imenso pedaço de terra foi doado então para Araribóia. E aí, quando foi criada a aldeia de São Lourenço dos Índios, em 1573, essa aí é aquela que é a primeira data, a primeira das datas que você tem lá em relação, a primeira das importantíssimas datas que tem na bandeira, 1573,
aldeia de São Lourenço dos Índios. Claro que dentro desse processo de evolução, nós temos ainda, até se tornar a Vila de São Lourenço dos Índios, e depois aí a Vila Real da Praia Grande, nós temos vários acontecimentos. Inclusive, já surge aí com um grande potencial econômico, principalmente porque, por que é chamar de banda de além, ou terras escondidas, daí que vem o nome Niterói. Hoje é possível sair do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, ir para Niterói pela ponte. Só que aí não, aí tem que ser pelo mar, o que acaba dificultando um pouco mais. Por isso, o desenvolvimento desta outra região seria possibilitado através da criação de uma povoação. E essa povoação acabou recebendo aí, a presença de colonos, que passaram então a ganhar sesmarias, grandiosos pedaços de terra, para poderem desenvolver aí as suas mais variadas atividades, Essas terras aí, inicialmente, alguns portugueses nem se interessaram pelo território. Quando, então, os jesuítas chegaram aqui nesse território, aí começou a chamar muita atenção. Os jesuítas, claro que automaticamente, vieram aqui com o nobre propósito da catequização. Catequização. E uma das atividades econômicas que nós sabemos que está atrelada, então, aí durante o período colonial, e ainda hoje faz com que Niterói tenha um destaque em relação à atividade naval, atividade marítima, é que aqui, nessas terras, nós temos aqui as primeiras armações. Então, nós temos aqui a ocupação daquilo que depois você sabe, aí você que é de Niterói conhece, a ponta da armação, onde aqui nós estamos falando do estabelecimento da primeira armação, principalmente aqui, é o local de beneficiamento de baleias. E aí as baleias entravam na Baía da Guanabara para acasalamento, para procriação, eram presas fáceis, e aí começaram a construir várias armações, onde depois da baleia ser abatida, ela era levada então para as armações, esquartejado, e aí toda a carne da baleia era beneficiada, e a gente sabe que principalmente durante esse contexto do século XVI, XVII, até o século XVIII, o óleo da baleia tinha muitas finalidades, para iluminação, enfim, diversas atividades acabaram sendo feitas aí com o óleo da baleia. E isso possibilitou o desenvolvimento aí econômico do que vai ser a Banda de Além. Só que com a morte de Araribóia, lá em 1587, a aldeia parece que começou a perder um pouco do seu brilho, de todo o seu desenvolvimento. A região continuou crescendo. A região que tinha iniciado o seu processo de crescimento junto com a aldeia aí de São Lourenço dos Índios, teve continuidade, mas um pouco mais afastado aí, por exemplo. A gente vai ter aí o crescimento da região onde, lá em Icaraí, São Domingos e Itaipu, por exemplo. São Domingos e Itaipu. A aldeia em si, ela vai tendo determinado um certo momento de decadência, vai diminuindo consideravelmente, mas essa região em volta continuou crescendo. Inclusive, essa área foi recebendo constantemente, mesmo depois dos franceses terem sido expulsos, ainda assim eles continuavam visitando o território. Mas essa parte mais ao norte, mais próxima, continuou aí tendo o seu desenvolvimento. Isso aí durante os séculos 17, 18. Lá no século 19, nós vamos ter então a criação da Vila Real da Praia Grande, que é onde nós temos aí uma das segundas datas importantes, lá da bandeira de Niterói, qual seja essa data aí extremamente importante, 1819. Tiago, mas como se criou a Vila Real da Praia Grande? Então, durante o século XIX, durante aí o período joanino, período em que o príncipe regente Dom João e depois rei Dom João VI esteve no Brasil, nós sabemos que a família real veio e ficou aí no que era a capital do Brasil, a sede do governo português no Brasil, na colônia, que era o Rio de Janeiro. E Dom João VI gostava muito de viajar a Niterói, a estar em Niterói, ele gostava muito dessas vizinhanças. Tanto é que ele foi presenteado, ele recebeu aí um casarão que ele recebeu, acabou envolvendo aí um pequeno palacete próximo ao Cais de São Domingos, na esquina da Rua da Praia com a Rua do Ingau, que hoje é a Rua Visconde do Rio Branco e José Bonifácio. Mas por que ele ganhou um palacete? Lá em 1816, depois do falecimento da sua mãe, morte de Dona Maria I, a mãe dele, ele acaba se tornando rei, Dom João VI, só que ele ficou muito mal, ele ficou muito, muito, muito depressivo. E aí uma das formas dele aliviar um pouco essa depressão foi vou tirar um tempo aqui em Niterói, e recebeu de presente. E aí o mais legal é que não apenas foi muito bem recebido por pessoas aí que tinham um entendimento político, um certo entendimento cultural, mas como aconteceram aí uma série de atividades, como por exemplo aí missas, louvores, e aí até mesmo certas celebrações, por conta da ocasião do falecimento da mãe dele, em sinal de respeito à presença dele ali. E ele ficou muito comovido com a situação e acabou promovendo em Niterói também ali um momento de alta nobreza, que é a cerimônia do beijamão. Cerimônia do beijamão. Que é quando o rei fica ali em um determinado local, onde tudo muito bem preparado, fica confortável, e aí os seus súditos têm a honra e o privilégio de poder, além de ver a figura do rei, o privilégio de beijar ali a sua mão, onde tem o anel que simboliza a sua casa, a sua família e o seu poder de monarca. E aí, diante dessa situação, o rei, com essa tradição aí de tempos medievais, onde ele vai permitir com que a sociedade possa ter junto a ele, em 1817, foi enviado um documento aí, para o ouvidor da comarca, para que ele então tentasse intervir junto a Dom João VI, para que essa região pudesse ter então a sua autonomia.
pudesse então se tornar o quê? Uma vila. E aí é claro que passou um certo tempo, depois da consulta que foi feita, aí ó, foi feita por José Clemente Pereira, José Clemente Pereira, foi feita aí ó, uma consulta onde foi perguntado ao povo, quem aqui gostaria que a vila aí de São Lourenço tivesse autonomia ainda maior? Opa, todo mundo quer, maravilha. É aí então que surge, em 1819, foi dada a resposta em 10 de maio de 1819, a elevação à condição de vila. O que nos dá então a segunda importante data aí da bandeira do município de Niterói. E o nome, né, Vila Real da Praia Grande, é principalmente por quê? Porque faz parte ainda de uma possessão que tem relação direta com a realeza do Brasil. E a Vila Real vai começar a ter um desenvolvimento aí significativo, até que então, nos primeiros anos aí, após a independência do Brasil, a gente sabe que Dom Pedro I parece que não teve muita sorte ao tentar se estabelecer aí como monarca, até que então ele durou 9 anos, de 1822 até 1831, e é no período seguinte, o período que vai de 1831 até 1840, que então nós temos a criação da cidade de Niterói, capital da província do Rio de Janeiro. Capital da província do Rio de Janeiro. Pois bem, por que Niterói tornou-se capital da província do Rio de Janeiro? É bom lembrar, então, que no contexto, aqui nós estamos falando do contexto do período regencial. Período regencial. O período regencial vai de 1831 até 1840. Foi criado durante o período regencial o Ato Adicional. O Ato Adicional, o nome completo dele, Ato Adicional à Constituição de 1824, ele estabeleceu, dentre outras coisas, redução do número de regentes de 3 para 1, processo eletivo para se estabelecer quem são os regentes, vai estabelecer as assembleias legislativas provinciais. Ou seja, cada província vai ter a sua assembleia legislativa. O que significa isso, Thiago? Que cada província vai eleger os seus deputados de província. Da mesma maneira que hoje, cada estado no Brasil escolhe os deputados estaduais. Isso significa que o ato adicional faz parte de um momento aí, ó, um pouco mais liberal em relação à descentralização política? Sim. E para coroar esta situação, além da criação das assembleias legislativas, estabeleceu também o município neutro. Como assim município neutro? Da mesma maneira que depois o Rio de Janeiro vai ser o Distrito Federal, ou seja, tem uma administração completamente diferente, aqui, nesse contexto, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, vai ser, Rio de Janeiro não, Rio de Janeiro, vai ser então o município neutro, que é a sede do governo imperial. Mas já não era, Thiago, era. Só que agora vai ter uma administração mais local, e aí, ó, o resto do estado do Rio de Janeiro vai ter uma outra capital. Agora o Rio de Janeiro vai se preocupar apenas com o que acontece aqui dentro, com esse município que é a sede do governo imperial. E vai ser assim, como nós sabemos, até 1960, quando então Brasília se tornou a nova capital do Brasil. Para isso acontecer, o estado do Rio de Janeiro, ou melhor, a província do Rio de Janeiro, precisaria então de uma outra capital. É aí que foi criada então, com a grafia da época, e em homenagem, inclusive, à denominação dada lá por Araribóia, criado o município de Niterói, em 1835. E aí surgiu, então, a nova capital da província. Aquilo que antes era chamada de Vila Real da Praia Grande, que depois aí da independência do Brasil era só a Vila da Praia Grande, acabou dando lugar a um outro nome. Aí temos uma outra denominação. E aí vai ser chamada, então, de Niterói. Beleza, meu aluno e minha aluna? Tranquilo? Tá entendido, então, isso aqui? Bom, a gente sabe que depois, Niterói ainda vai ser aí, durante muito tempo, vai pertencer aí ao estado da Guanabara, depois que, principalmente, aí, o Rio de Janeiro deixou de ser a capital do Brasil, ainda o que é hoje a área da cidade do Rio de Janeiro vai ser o estado do Rio de Janeiro, e o restante vai ser aí o estado da Guanabara. Mas, lá em 1974, a cidade do Rio de Janeiro voltou a ser a capital do estado do Rio de Janeiro, já que teve a fusão aí dos dois estados, em Niterói, que, inclusive, em determinado momento do século XX, teve que transferir aí, teve que passar para Petrópolis, momentaneamente, a capital aí do estado do Rio de Janeiro, acaba, então, tornando-se somente uma cidade. Mas não é qualquer cidade, não. Cidade muito boa, a qual nós vamos continuar falando sobre as características importantes aí desse município, e logo, logo você será, com certeza, aí um guarda civil municipal. Beleza? Meu aluno, minha aluna, espero que você tenha entendido esse conteúdo e que principalmente ele ajude você a conquistar a tão sonhada vaga. E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, sabe muito bem onde me procurar no Instagram, @professor